Se você está em um lugar seguro, não está dirigindo nem fazendo nada que exija a sua atenção, feche os olhos por um momento para que você possa se tornar mais consciente desta verdade. O que você vê? O que você imagina ao seu redor? Talvez você imagine escuridão, incerteza ou perigos que não consegue identificar. Talvez o medo tenha convencido você de que o mal está mais perto do que Deus. Mas antes de orarmos, precisamos firmar a nossa fé nas Escrituras, e não na nossa imaginação. A segurança de um crente não vem de visualizar um escudo misterioso ou repetir uma frase poderosa como se fosse um encantamento. Ela vem de pertencer ao Deus vivo. Respire lentamente e lembre-se: se você recebeu Jesus Cristo pela fé, você não está espiritualmente sem dono. Você pertence a Deus. O Espírito Santo não está apenas em algum lugar ao seu redor. Ele habita dentro de você. A presença de Deus não é uma atmosfera que você precisa criar através da emoção. É uma realidade da aliança recebida por meio de Cristo. Hoje vamos orar por proteção, mas também vamos pedir a Deus que purifique a nossa vida, governe as nossas escolhas e nos ajude a honrá-lo com o corpo e a alma que pertencem a Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. As Escrituras não chamam o corpo do crente de uma lâmpada ou de um recipiente sem importância. Elas chamam o corpo de templo do Espírito Santo. Um templo é separado para a presença e para o propósito de Deus. Isso significa que o seu corpo não é algo sem valor que possa ser maltratado, negligenciado ou usado sem sabedoria. Você foi comprado por um preço, o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, uma oração bíblica por proteção precisa incluir mais do que simplesmente: Senhor, proteja o meu corpo. Ela também deve dizer: Senhor, ensina-me a honrar o Senhor com o meu corpo. Como podemos pedir a Deus que proteja a nossa saúde enquanto continuamos ignorando os cuidados que o nosso corpo realmente necessita? Como podemos orar por proteção enquanto deliberadamente caminhamos em direção a perigos que poderiam ser evitados? Fé e responsabilidade caminham juntas. Deus pode nos proteger por meio do descanso, dos cuidados médicos, de limites sábios, de uma alimentação adequada, de decisões cuidadosas e da coragem para deixar ambientes prejudiciais. Cuidar do seu corpo não significa adorar o seu corpo. Significa reconhecer que a sua vida física foi confiada a você por Deus. Peça ao Espírito Santo que governe aquilo que você consome, os lugares onde você vai, a maneira como você descansa e aquilo que você permite que influencie o seu corpo. Proteção não é permissão para agir de maneira imprudente. O templo pertence a Deus. Que o seu sono, o seu trabalho, a sua sexualidade, os seus hábitos e as suas escolhas físicas reflitam cada vez mais essa santa propriedade de Deus. Efésios 1:13 nos dá uma das bases bíblicas mais fortes para afirmar que os crentes são selados por Deus. Quando vocês creram, foram marcados nele com um selo, o Espírito Santo prometido. No mundo antigo, um selo podia comunicar propriedade, autenticidade e autoridade. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre aqueles que pertencem a Cristo. Ser selado não significa que os cristãos nunca enfrentarão sofrimento, enfermidade, tentação ou perigo físico. Os apóstolos pertenciam a Deus e, ainda assim,
enfrentaram perseguição e dificuldades. O selo não é uma garantia de que nada doloroso jamais poderá acontecer. Ele declara algo mais profundo: você pertence a Deus. A sua identidade está em Cristo. O Espírito dele está presente, e a promessa de Deus sobre a sua herança eterna está segura. Você não precisa inventar uma camada sobrenatural de proteção através do esforço mental. Você precisa se lembrar do Evangelho. Jesus comprou você. O Pai recebeu você. E o Espírito Santo marcou você como alguém que pertence a Deus. Quando o medo disser que você está sozinho, responda: eu pertenço a Deus. Quando a tentação disser: o seu corpo pertence a você e você pode usá-lo como quiser, responda: eu sou o templo do Espírito Santo. Quando a acusação disser: você não tem lugar perto de Deus, volte para o arrependimento, para a fé e para a obra consumada de Jesus. Esse selo não é motivo para orgulho espiritual, é um chamado para uma vida santa. Se eu pertenço a Deus, então as minhas palavras pertencem a Deus. As minhas escolhas pertencem a Deus. Os meus relacionamentos, os meus hábitos particulares, o meu corpo, o meu tempo e o meu futuro pertencem a Ele. O selo traz segurança, mas também me lembra de quem é o nome que a minha vida carrega. Hebreus 12:29 diz: o nosso Deus é fogo consumidor. A imagem do fogo de Deus é poderosa, mas precisa ser compreendida biblicamente. O fogo de Deus fala da sua santidade, do seu poder, da sua presença, do seu julgamento e da sua obra de purificação. Não é uma substância mística que podemos controlar através de uma declaração. Nós não comandamos o fogo de Deus como se tivéssemos descoberto uma arma espiritual independente do próprio Deus. A força do crente não está contida em uma frase: não toque em mim mal. A força está no Deus Santo a quem o crente pertence. Palavras de fé são importantes quando expressam confiança na verdade de Deus, mas não são fórmulas mágicas. Nós oramos com autoridade por causa de Jesus, e não porque o nosso volume de voz, a nossa postura ou a nossa imaginação possam obrigar o céu a responder. Pedir pelo fogo de Deus também significa convidar Deus a nos purificar. Estamos preparados para que Ele queime o orgulho, o comprometimento secreto, a amargura, a luxúria, a mentira e todo apego que torna o templo impuro? Se você está em um lugar seguro, não está dirigindo nem fazendo nada que exija a sua atenção, feche os olhos por um momento para que você possa se tornar mais consciente desta verdade. O que você vê? O que você imagina ao seu redor? Talvez você imagine escuridão, incerteza ou perigos que não consegue identificar. Talvez o medo tenha convencido você de que o mal está mais perto do que Deus. Mas, antes de orarmos, precisamos firmar a nossa fé nas Escrituras, e não na nossa imaginação. A segurança de um crente não vem de visualizar um escudo misterioso ou repetir uma frase poderosa como se fosse um encantamento. Ela vem de pertencer ao Deus vivo. Respire lentamente e lembre-se: se você recebeu Jesus Cristo pela fé, você não está espiritualmente sem dono. Você pertence a Deus. O Espírito Santo não está apenas em algum lugar ao seu redor. Ele habita dentro de você. A presença de Deus não é uma atmosfera que você precisa criar através da emoção. É uma realidade da aliança recebida por meio de Cristo. Hoje vamos orar por proteção, mas também vamos pedir a Deus que purifique a nossa vida, governe as nossas escolhas e nos ajude a honrá-lo com o corpo e a alma que pertencem a Ele.
1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. As Escrituras não chamam o corpo do crente de uma lâmpada ou de um recipiente sem importância. Elas chamam o corpo de templo do Espírito Santo. Um templo é separado para a presença e para o propósito de Deus. Isso significa que o seu corpo não é algo sem valor que possa ser maltratado, negligenciado ou usado sem sabedoria. Você foi comprado por um preço, o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, uma oração bíblica por proteção precisa incluir mais do que simplesmente: Senhor, proteja o meu corpo. Ela também deve dizer: Senhor, ensina-me a honrar o Senhor com o meu corpo. Como podemos pedir a Deus que proteja a nossa saúde enquanto continuamos ignorando os cuidados que o nosso corpo realmente necessita? Como podemos orar por proteção enquanto deliberadamente caminhamos em direção a perigos que poderiam ser evitados? Fé e responsabilidade caminham juntas. Deus pode nos proteger por meio do descanso, dos cuidados médicos, de limites sábios, de uma alimentação adequada, de decisões cuidadosas e da coragem para deixar ambientes prejudiciais. Cuidar do seu corpo não significa adorar o seu corpo. Significa reconhecer que a sua vida física foi confiada a você por Deus. Peça ao Espírito Santo que governe aquilo que você consome, os lugares onde você vai, a maneira como você descansa e aquilo que você permite que influencie o seu corpo. Proteção não é permissão para agir de maneira imprudente. O templo pertence a Deus. Que o seu sono, o seu trabalho, a sua sexualidade, os seus hábitos e as suas escolhas físicas reflitam cada vez mais essa santa propriedade de Deus. Efésios 1:13 nos dá uma das bases bíblicas mais fortes para afirmar que os crentes são selados por Deus. Quando vocês creram, foram marcados nele com um selo, o Espírito Santo prometido. No mundo antigo, um selo podia comunicar propriedade, autenticidade e autoridade. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre aqueles que pertencem a Cristo. Ser selado não significa que os cristãos nunca enfrentarão sofrimento, enfermidade, tentação ou perigo físico. Os apóstolos pertenciam a Deus e, ainda assim, enfrentaram perseguição e dificuldades. O selo não é uma garantia de que nada doloroso jamais poderá acontecer. Ele declara algo mais profundo: você pertence a Deus. A sua identidade está em Cristo. O Espírito dele está presente, e a promessa de Deus sobre a sua herança eterna está segura. Você não precisa inventar uma camada sobrenatural de proteção através do esforço mental. Você precisa se lembrar do Evangelho. Jesus comprou você, o Pai recebeu você, e o Espírito Santo marcou você como alguém que pertence a Deus. Quando o medo disser que você está sozinho, responda: eu pertenço a Deus. Quando a tentação disser: o seu corpo pertence a você e você pode usá-lo como quiser, responda: eu sou o templo do Espírito Santo. Quando a acusação disser: você não tem lugar perto de Deus, volte para o arrependimento, para a fé e para a obra consumada de Jesus. Esse selo não é motivo para orgulho espiritual, é um chamado para uma vida santa. Se eu pertenço a Deus, então as minhas palavras pertencem a Deus. As minhas escolhas pertencem a Deus. Os meus relacionamentos, os meus hábitos particulares, o meu corpo, o meu tempo
e o meu futuro pertencem a Ele. O selo traz segurança, mas também me lembra de quem é o nome que a minha vida carrega. Hebreus 12:29 diz: o nosso Deus é fogo consumidor. A imagem do fogo de Deus é poderosa, mas precisa ser compreendida biblicamente. O fogo de Deus fala da sua santidade, do seu poder, da sua presença, do seu julgamento e da sua obra de purificação. Não é uma substância mística que podemos controlar através de uma declaração. Nós não comandamos o fogo de Deus como se tivéssemos descoberto uma arma espiritual independente do próprio Deus. A força do crente não está contida em uma frase: não toque em mim mal. A força está no Deus Santo a quem o crente pertence. Palavras de fé são importantes quando expressam confiança na verdade de Deus, mas não são fórmulas mágicas. Nós oramos com autoridade por causa de Jesus, e não porque o nosso volume de voz, a nossa postura ou a nossa imaginação possam obrigar o céu a responder. Pedir pelo fogo de Deus também significa convidar Deus a nos purificar. Estamos preparados para que Ele queime o orgulho, o comprometimento secreto, a amargura, a luxúria, a mentira e todo apego que torna o templo impuro. A presença de Deus não apenas nos defende, ela também nos refina. A sua luz revela aquilo que as trevas esconderam, não para destruir aquele que se arrepende, mas para conduzi-lo à liberdade. Imagine, não um fogo que alimenta o medo, mas a santidade radiante de Deus, revelando cada mentira e purificando cada espaço escondido. Que a verdade queime toda mentira, que o amor consuma todo ódio, que a presença de Cristo expulse toda vergonha, que o Espírito Santo revele a tentação antes que ela se transforme em ação. Isso não é um ritual de visualização, é uma oração de rendição. Deus Santo, que nada permaneça dentro de mim que resista ao teu governo legítimo. A proteção espiritual também inclui vigilância e obediência. Se o Espírito Santo alerta você sobre um relacionamento, um ambiente, um hábito ou uma oportunidade, não ignore o alerta e depois exija uma proteção sobrenatural contra as consequências. Se a sabedoria disser que você precisa buscar ajuda, estabelecer um limite, receber cuidados médicos ou sair de uma situação perigosa, obedeça. Deus muitas vezes protege por meio da sabedoria que Ele oferece. O inimigo procura enganar, acusar, tentar e dividir. Mas os crentes resistem permanecendo em Cristo, conhecendo as Escrituras, andando na verdade, confessando os pecados, perdoando os outros e recusando-se a concordar com as mentiras. A nossa defesa não é superstição, é uma vida enraizada em Jesus e submetida ao Espírito Santo. Então, o que está ao seu redor nesta manhã? Não é uma força imaginária que você criou, mas o cuidado fiel do Deus que possui você. A verdade dele envolve a sua mente. O Espírito dele habita dentro de você. A palavra dele direciona o seu caminho. A santidade dele chama você para fora das trevas. A misericórdia dele restaura você quando você se arrepende. A sabedoria dele alerta você antes do perigo. E o povo de Deus permanece ao seu lado em oração. Relaxe os seus ombros. Abra as suas mãos. Você não precisa criar a presença de Deus. Você é convidado a tomar consciência dela. Entregue a Ele o seu corpo, a sua casa, a sua família, a sua mente, os seus hábitos, os seus medos e cada área da sua vida onde você precisa de proteção. Nós não vamos orar a partir da superstição. Vamos orar a partir de um relacionamento. Não vamos confiar em uma fórmula.
Vamos confiar em Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos guarde, nos purifique, nos guie e nos ajude a viver como pessoas que verdadeiramente pertencem a Deus. Você é templo dele. Você é selado pelo Espírito dele. Você é chamado a caminhar na sua santa luz. Agora, vamos nos aproximar do fogo consumidor de Deus. Não com terror, mas com reverência, arrependimento, fé e confiança em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, nesta manhã eu começo olhando acima de toda ameaça e fixando os meus olhos em Ti. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, o meu refúgio e o meu poderoso libertador. Antes que o medo descreva aquilo que pode acontecer, eu me lembro de quem Tu és. Antes de considerar o tamanho da oposição, eu considero a grandeza do meu Deus. Tu nunca és surpreendido, nunca estás confuso, nunca és vencido e nunca estás ausente. O Salmo 18:2 declara: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem encontro refúgio e o meu escudo. Eu não coloco a minha confiança em uma fórmula, no volume da minha voz, em uma postura ou em um poder imaginário. A minha confiança está no Deus vivo. Tu vais à minha frente. Tu permaneces ao meu lado. O Teu Espírito Santo habita dentro de mim. Que a reverência se torne mais forte do que a superstição, e que a fé seja mais forte do que o pânico. Eu não começo este dia debaixo da autoridade do medo. Eu começo este dia debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Senhor, eu Te entrego o meu corpo. A Tua palavra ensina que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que eu fui comprado por um preço. Portanto, lembra-me de que a minha vida física não é sem importância e não me pertence para que eu a use de maneira descuidada. Ensina-me a honrar-Te através do descanso, da alimentação, do movimento, da pureza, dos cuidados médicos e de limites sábios. Protege-me dos danos que podem ser evitados, mas também me protege das escolhas imprudentes que ignoram a sabedoria que Tu ofereces. Se o meu corpo estiver cansado, ajuda-me a reconhecer que ele precisa de descanso. Se algum sintoma exigir atenção, dá-me coragem para buscar os cuidados adequados. Se algum hábito estiver me fazendo mal, dá-me disciplina para mudá-lo. Que os meus olhos, as minhas mãos, a minha sexualidade, o meu apetite, a minha energia e a minha força permaneçam submetidos a Cristo. A proteção não é apenas algo que eu peço que Tu realizes ao meu redor. Ela também é uma vida de responsabilidade que Tu estás formando dentro de mim. Este templo pertence a Deus. Pai, obrigado porque pela fé em Jesus Cristo, eu fui selado com o Espírito Santo prometido. Eu pertenço a Ti. Permite que essa verdade se estabeleça em mim mais profundamente do que todo medo espiritual. Efésios 1:13 diz: Quando vocês creram, foram marcados nele com um selo, o Espírito Santo prometido. Eu não preciso inventar uma cobertura misteriosa através do esforço mental. Jesus me comprou. O Pai me recebeu. O Espírito Santo me marcou como alguém que pertence a Deus. Quando a acusação disser que fui abandonado, lembra-me de quem é o nome que eu carrego. Quando a tentação disser que pertenço aos meus desejos, lembra-me de que pertenço a Cristo. Quando o medo disser que o mal tem a autoridade final, lembra-me de que Jesus é o Senhor. Essa segurança não me torna orgulhoso nem descuidado. Ela me torna grato, sóbrio e dedicado, porque eu sou Teu. Que a minha vida privada esteja de acordo com a identidade que eu confesso. Deus Santo, que a Tua presença governe todo este dia,
Coloca cada pensamento, cada plano, cada compromisso, cada conversa, cada viagem e cada responsabilidade debaixo da tua autoridade. Hebreus 12:29 diz: O nosso Deus é fogo consumidor. Que a tua santa luz revele todo comprometimento escondido, atravesse toda mentira e purifique cada motivação dentro de mim. Eu não trato o teu fogo como uma arma mística que eu posso controlar. Tu és o fogo. Tu és santo. Tu és poderoso. Tu estás presente. Purifica-me antes que eu te peça para confrontar aquilo que está ao meu redor. Queima o orgulho, a luxúria, a amargura, a desonestidade e todo acordo secreto com as trevas. Que a luz de Jesus preencha cada cômodo do meu coração. Que nenhum plano hoje se torne mais importante do que a obediência. Que nenhuma oportunidade seja maior do que a integridade. E que nenhum desejo seja mais forte do que a minha devoção a Ti. Protege a minha mente das mentiras. Quando o medo prever uma tragédia, ensina-me a distinguir possibilidade de profecia. Quando a condenação disser que eu nunca poderei mudar, lembra-me de que a convicção conduz ao arrependimento, enquanto a condenação me leva ao desespero e ao esconderijo. Quando o desespero disser que não existe futuro, traz as tuas promessas à minha memória. Coloca uma guarda nas portas da minha atenção. Dá-me sabedoria sobre aquilo que eu assisto, leio, repito e permito que molde a minha imaginação. Nem todo pensamento que entra na minha mente merece a minha concordância. Nem toda impressão emocional é uma direção divina. Espírito Santo, prova cada voz por meio das Escrituras. Substitui "eu estou sozinho" por "Deus está comigo". Substitui "eu sou impotente" por "a graça me ajudará a obedecer". Substitui "tudo depende de mim" por "eu farei a minha parte e confiarei o resultado a Deus". A minha mente pertence a Jesus. A verdade governará este lugar. Protege-me da tentação e revela a porta que o inimigo usa repetidamente para afastar o meu coração de Ti. É a solidão, é o orgulho, é a raiva, é o cansaço, é a comparação, é a necessidade de aprovação, é uma tela sem proteção, é um relacionamento prejudicial, ou é um hábito secreto que continuo justificando. Revela a entrada antes que a tentação se transforme em ação. 1 Coríntios 10:13 diz que Tu ofereces uma saída. Abre os meus olhos para enxergá-la e fortalece os meus pés para escolhê-la. Dê-me um julgamento sóbrio. Revela o que é realmente perigoso e acalma aquilo que é apenas ansiedade. Conduze-me para longe do mal por meio das Escrituras, de conselhos sábios, de cautela prática, de proteção dentro da lei e da convicção do Espírito Santo. Eu confio na Tua direção e agirei de acordo com a sabedoria que Tu me deres. Concede-me discernimento em relação às pessoas, aos lugares, aos convites e às oportunidades. Nem toda porta aberta foi preparada por Ti. Nem toda pessoa que fala uma linguagem espiritual possui maturidade espiritual. Nem todo sentimento de entusiasmo é uma confirmação. Ensina-me a examinar os frutos. Isso conduz à verdade, à integridade, ao amor e a uma obediência maior a Cristo? Ou exige segredo, pressa, bajulação, comprometimento e distância de conselhos sábios? Quando eu precisar esperar, protege-me da pressão. Quando eu precisar recusar, ajuda-me a dizer não sem culpa. Quando eu precisar partir, fortalece-me para ir embora. Quando Tu trouxeres uma verdadeira oportunidade, não permitas que o medo me faça perdê-la. Dá-me uma sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, sincera e cheia de bons frutos.
Protege o meu trabalho e toda a responsabilidade que me foi confiada. Torna-me honesto, atento, disciplinado e tranquilo. Impede que o medo me obrigue a tomar decisões apressadas ou atalhos desonestos. Guarda o meu ambiente de trabalho contra conflitos desnecessários, confusão, acidentes, exploração e erros prejudiciais. Ajuda-me a verificar as informações, ler com atenção, comunicar com clareza e fazer perguntas antes de tirar conclusões. Se eu liderar outras pessoas, torna-me justo e compassivo. Se eu estiver sob autoridade, ajuda-me a servir com integridade, mantendo limites saudáveis. Protege as informações confidenciais e guia a maneira como uso o dinheiro, o tempo, os equipamentos e a influência que me foram confiados. Que o meu trabalho produza valor verdadeiro e não apenas elogios. Quando a oposição surgir, ajuda-me a responder com sabedoria. Quando o sucesso chegar, protege-me do orgulho. O meu emprego não é o meu protetor nem o meu provedor definitivo. Tu és aquele que me sustenta. Coloca uma guarda sobre a minha boca. Não permitas que as minhas palavras se tornem uma porta pela qual o mal entre na minha vida ou na vida de outras pessoas. Protege-me das fofocas, dos exageros, das promessas descuidadas, do humor cruel, da raiva descontrolada e das palavras ditas simplesmente para ferir. Quando eu me sentir ofendido, desacelera-me. Quando eu for mal compreendido, dá-me sabedoria para saber se devo explicar ou permanecer em silêncio. Quando uma correção for necessária, permite que a verdade e o amor estejam presentes no meu tom. O Salmo 141:3 diz: Coloca, Senhor, uma guarda sobre a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que as minhas palavras carreguem vida, coragem, clareza e paz. Um único momento de descontrole pode destruir uma confiança construída ao longo de anos. Espírito Santo, governa a minha voz antes que a emoção tome conta dela. Eu falarei vida, eu falarei a verdade, eu falarei com graça. Protege o meu coração contra a amargura. Se alguém me ferir hoje, não permitas que essa ferida se torne terreno onde o pecado crie raízes. Ajuda-me a reconhecer a dor com honestidade, sem construir a minha identidade em torno da ofensa. Eu abro mão do meu direito de vingança e entrego o julgamento em tuas mãos. Isso não significa chamar o mal de bem, ignorar a segurança ou voltar de maneira imprudente para uma situação abusiva. Dá-me perdão com discernimento, misericórdia com limites e ternura com sabedoria. Hebreus nos adverte sobre uma raiz de amargura que cresce e perturba muitas pessoas. Remove-a enquanto ainda é pequena. Não permitas que o comportamento de uma pessoa transforme completamente o meu caráter. Eu me recuso a me tornar cruel porque alguém foi cruel comigo. Eu me recuso a me tornar enganador porque alguém me enganou. Jesus, mantém o meu coração limpo. Envia a ajuda certa no momento certo. Quando eu enfrentar perigo, confusão, enfermidade ou uma situação além da minha experiência, conecta-me com pessoas confiáveis. Conduze-me ao médico certo, ao conselheiro certo, ao pastor, mentor, recurso jurídico, serviço de emergência, amigo, colega ou autoridade adequada. Protege-me do orgulho que recusa ajuda e do medo que atrasa uma ação urgente. Muitas vezes, tu ofereces proteção através de mãos humanas, conhecimento profissional, comunidade e intervenção prática. Ajuda-me a reconhecer esses presentes sem tratar as pessoas como salvadores. Tu és a fonte. Eles podem se tornar canais do teu cuidado.
Dá-me humildade para ouvir, discernimento para avaliar os conselhos e coragem para agir com sabedoria. Então, torna-me alguém que tu possas usar para ajudar outra pessoa no momento certo. Ensina-me a vencer permanecendo firme. Eu não peço um dia sem tentações, oposição, inconvenientes ou decisões difíceis. Peço uma fé forte o suficiente para que essas coisas não me afastem de Jesus. Efésios capítulo 6 diz que, depois de fazer tudo, devemos permanecer firmes. Por isso, eu permaneço firme na verdade. Permaneço firme na justiça. Permaneço firme na paz do Evangelho. Levanto o escudo da fé, recebo o capacete da salvação e seguro a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Permanecer firme não significa ser passivo. Significa recusar-me a entregar o terreno que pertence à obediência. Posso sentir pressão, mas não vou me curvar ao medo. Posso ser desafiado, mas não vou abandonar a verdade. Posso ficar cansado, mas voltarei à graça. Primeiro, tu me fortaleces. Depois, tu me sustentas. Então, tu me ensinas a permanecer. Ajuda-me a completar o trabalho que colocaste em minhas mãos. Não permitas que o medo, a oposição, a distração ou os planos humanos me impeçam de viver o propósito que colocaste dentro da minha vida. Protege-me de confundir propósito com fama. A minha missão pode ser silenciosa, simples e invisível para muitas pessoas, mas ainda assim pode ser santa diante de ti. Dá-me coragem para cumprir a responsabilidade de hoje, servir a pessoa que está diante de mim, falar a verdade necessária e dar o próximo passo fiel. Se uma porta estiver de acordo com a tua vontade, guia-me através dela com integridade. Se a oposição surgir, dá-me perseverança sem orgulho. Se for necessária uma mudança de direção, mantém-me ensinável. Eu não preciso controlar todos os resultados, preciso permanecer obediente àquele que me chamou. Hoje, eu declaro que o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu pertenço a Jesus Cristo e fui selado pelo Espírito prometido. O medo não será o meu Senhor. A tentação não determinará as minhas escolhas. As mentiras não estabelecerão morada na minha mente. A amargura não criará raízes no meu coração. A minha família está colocada sob o cuidado de Deus. O meu trabalho, as minhas palavras, os meus relacionamentos e os meus passos estão submetidos a Cristo. Eu não confio em um encantamento, em um slogan, em um fogo imaginário ou em um ritual secreto. Eu confio no Deus Santo revelado por meio de Jesus Cristo. A sua presença me purifica, a sua verdade me guia, a sua sabedoria me alerta, a sua misericórdia me restaura, o seu Espírito vive dentro de mim. Eu não usarei a oração de proteção como desculpa para agir de maneira imprudente. Eu descansarei, buscarei os cuidados necessários, verificarei as informações, estabelecerei limites, aceitarei ajuda e obedecerei à direção que Deus me oferecer. Espírito Santo, enche este templo, ilumina cada espaço escondido. Não permitas que nenhum pecado querido permaneça protegido da tua correção. Não permitas que nenhum medo ocupe o trono reservado para Cristo. Não permitas que nenhuma acusação se torne mais forte do que o Evangelho. Purifica as minhas motivações. Santifica o meu corpo. Renova a minha mente. Governa as minhas ações. Eu fui selado. Portanto, permite que eu viva como alguém que pertence a Deus. Eu estou protegido. Portanto, permite que eu caminhe com sabedoria. Eu sou amado. Portanto, permite que eu rejeite o medo.
Eu fui chamado. Portanto, permite que eu complete a missão que colocaste diante de mim. Dei-me um julgamento sóbrio. Revela o que é realmente perigoso e acalma aquilo que é apenas ansiedade. Conduze-me para longe do mal por meio das Escrituras, de conselhos sábios, de cautela prática, de proteção dentro da lei e da convicção do Espírito Santo. Eu confio na tua direção e agirei de acordo com a sabedoria que tu me deres. Concede-me discernimento em relação às pessoas, aos lugares, aos convites e às oportunidades. Nem toda porta aberta foi preparada por ti. Nem toda pessoa que fala uma linguagem espiritual possui maturidade espiritual. Nem todo sentimento de entusiasmo é uma confirmação. Ensina-me a examinar os frutos. Isso conduz à verdade